Sou Jéssica, tenho 32 anos e fiquei paralisada no jantar de noivado da minha irmã Raquel enquanto o noivo dela, Marcos, me confrontava publicamente. Raquel tinha acabado de zombar da minha carreira como juíza de família, chamando-me de advogada fracassada que julga a família dos outros porque não consegue ter a sua própria. Naquele momento chocante, Marcos se levantou e disse: "Você é a juíza aqui esta noite. Conte a todos o que realmente aconteceu há 5 anos." A família inteira ficou em silêncio, a tensão tomou conta da sala. Percebi que o segredo que eu guardava sobre o passado de Raquel estava prestes a explodir. Antes de continuar com esta história, gostaria de saber de onde você está assistindo hoje. Os eventos que estou prestes a compartilhar mudaram completamente minha compreensão de família, lealdade e justiça. Se você já teve que fazer uma escolha impossível entre proteger alguém que ama e fazer o que é certo, clique em curtir. Este drama familiar me levou aos lugares mais sombrios antes de eu encontrar a luz. Espero que, ao compartilhá-lo, você entenda por que, às vezes, os julgamentos mais difíceis são aqueles que fazemos sobre aqueles que estão mais próximos de nós. Inscreva-se se quiser mais histórias sobre defender a verdade, mesmo quando isso lhe custa tudo. Para entender o que aconteceu naquela noite, você precisa saber sobre meu relacionamento com Raquel. Quando criança, eu sempre fui a aluna nota 10, a filha responsável que seguia as regras. Estudei muito, ajudei nas tarefas de casa e tentei deixar meus pais orgulhosos de todas as maneiras possíveis. Eu não era perfeita de jeito nenhum, mas me esforcei ao máximo para fazer o que esperavam de mim. Raquel, por outro lado, era o meu oposto. 2 anos mais nova que eu, ela era rebelde, charmosa e, de alguma forma, sempre a favorita dos nossos pais, apesar dos seus problemas constantes. Enquanto eu era tímido e estudioso, Raquel era extrovertida e popular. Ela conseguia se safar de qualquer coisa, exibindo aquele sorriso cativante que fazia professores, pais e praticamente todo mundo perdoarem sua última transgressão. "A Raquel é só animada", dizia minha mãe depois que voltava para casa depois do toque de recolher. "Ela está se encontrando", explicava meu pai quando ela reprovava em outra matéria. Enquanto isso, se eu tirasse um A em vez de um A, eu teria que encarar um sermão de 1 hora sobre como viver de acordo com meu potencial. Essa dinâmica definiu nossa infância, Raquel se safando de tudo enquanto eu tinha que ser perfeito. Eu não me ressentia dela por isso, não mesmo. Ela era minha irmãzinha e, apesar de tudo, eu a amava. Eu achava que era meu dever protegê-la, até mesmo dela mesma. Quando fui para a faculdade, trabalhei em 2 empregos para me sustentar. Meus pais poderiam ter ajudado, mas estavam guardando dinheiro para o futuro de Raquel, porque ela poderia precisar mais. Eu não reclamava. Eu tinha orgulho da minha independência e estava determinada a fazer algo por mim mesma. A faculdade de Direito era o meu sonho, e eu me dediquei completamente a ela. Me formei entre as primeiras da turma, passei no exame da OAB na primeira tentativa e consegui um emprego em um escritório respeitável. Mas mesmo assim, nas reuniões de família, minhas conquistas eram secundárias a qualquer nova aventura que Raquel estivesse embarcando. Seja mochilando pela Europa com o dinheiro dos meus pais ou abrindo um negócio que inevitavelmente faliria em poucos meses, o padrão de Raquel de me roubar tornou-se mais evidente à medida que entrávamos na idade adulta. Ela pedia dinheiro emprestado com vagas promessas de pagamento. Flertava com os homens com quem eu saía, às vezes conseguindo roubá-los com aquele charme natural que ela tinha. Certa vez, ela chegou a fazer uma entrevista para uma vaga que eu estava buscando, alegando que não sabia que eu estava interessada. Em todas as vezes, eu a perdoava. Em todas as vezes, eu dizia a mim mesma que era isso que irmãs faziam, elas se perdoavam. Minha decisão de me tornar juíza de família não fazia parte dos meus planos originais. Eu trabalhava com direito de família, e um caso envolvendo uma jovem envolvida em uma disputa pela custódia entre pais abusivos mudou minha perspectiva. Percebi que queria estar em condições de realmente ajudar crianças como ela, de tomar decisões que as protegessem quando o sistema e suas próprias famílias falhassem com elas. Quando surgiu uma vaga para juíza, me candidatei e, aos 29 anos, me tornei uma das juízas de família mais jovens do nosso estado. A reação da Raquel à minha consulta foi reveladora. Ela me parabenizou com uma taça de champanhe em uma mão e uma farpa na outra. "Nossa, então você vai ficar aí em cima julgando as famílias dos outros? Isso é perfeito para você, senhorita perfeita", disse ela. Ela riu como se fosse uma piada, mas eu vi o ciúme em seus olhos.
Depois disso, Raquel desenvolveu um novo padrão. Em cada reunião familiar, ela encontrava maneiras de menosprezar minha carreira. Então, você arruinou alguma família hoje, juíza Judy? Ela perguntava durante o jantar de ação de graças. Ou me apresentava aos amigos como a minha irmã que não conseguiu se tornar uma advogada de verdade, então se tornou juíza. Cada comentário era feito com um sorriso, cada farpa disfarçada de provocação fraternal. Meus pais riam junto, me dizendo para relaxar quando eu finalmente discordava. Ela está só brincando, Jéssica, dizia minha mãe. Por que você sempre tem que ser tão sensível? O que nenhum deles sabia, o que nenhum deles parecia notar, era que suas palavras me machucavam mais profundamente por causa do que acontecerá 5 anos antes, o segredo que tanto me custará, a razão pela qual eu não podia ter filhos. Desenvolvi complicações após uma cirurgia de emergência que precisei enquanto cuidava do filho de Raquel. Os médicos me avisaram que a infecção poderia afetar minha fertilidade, mas, na época, tudo o que me importava era sobreviver. Quando me recuperei, o estrago já estava feito. Eu nunca seria capaz de gerar um filho. Raquel sabia disso. Ela sabia o que tinha acontecido, o que eu havia sacrificado e, ainda assim, zombava de mim por não ter filhos. Quando Raquel anunciou seu noivado com Marcus Bennett, fiquei genuinamente feliz por ela. Marcus era um promotor respeitado que eu conhecia profissionalmente. Ele era gentil, inteligente e estável, tudo que os namorados anteriores de Raquel não tinham sido. Pensei que talvez ele fosse uma boa influência para ela, que talvez esse relacionamento fosse o que a ajudaria a crescer. Mas, enquanto os observava juntos em eventos familiares, me perguntei: Marcus realmente conhecia Raquel? Será que ele enxergava além do charme, enxergava a pessoa egoísta, às vezes cruel, por trás dela, ou ele estava, como todos os outros, cativado pela fachada brilhante que ela apresentava ao mundo? Guardei minhas dúvidas para mim. Afinal, quem era eu para julgar o relacionamento da minha irmã, mesmo que isso fosse literalmente minha função em outros contextos? Mas, à medida que o jantar de noivado de Raquel se aproximava, eu não conseguia me livrar da sensação de que algo estava prestes a dar terrivelmente errado. Eu simplesmente não esperava que seria o próprio Marcus quem derrubaria os cuidadosos muros de segredo que eu havia construído em torno do capítulo mais sombrio da nossa família. O jantar de noivado foi realizado na casa dos meus pais, uma espaçosa casa colonial no subúrbio onde Raquel e eu crescemos. Minha mãe se esforçou ao máximo para a ocasião, contratando buffets e decorando a sala de jantar com flores e velas. Era exatamente o tipo de evento que Raquel adorava, toda a atenção voltada para ela, todos reunidos para celebrar sua felicidade. Cheguei cedo para ajudar a arrumar tudo, apesar das garantias da minha mãe de que tudo estava sob controle. Na verdade, eu queria alguns momentos para me preparar mentalmente para a noite que se aproximava. Eu sabia por experiência própria que Raquel encontraria maneiras de destacar minhas deficiências, de lembrar a todos os presentes que, apesar do meu sucesso profissional, eu ainda estava sozinho, ainda sem filhos, ainda de alguma forma aquém do padrão misterioso pelo qual ela me julgava. Jéssica, querida, você não precisava vir cedo, disse minha mãe enquanto ajustava um arranjo de flores. Mas já que está aqui, pode dar uma olhada nos lugares? A Raquel quer que tudo esteja perfeito. Claro que sim. E, claro, a perfeição era definida pelos padrões da Raquel, e não de mais ninguém. Claro, mãe, eu disse, forçando um sorriso. Quantas pessoas vão? Ah, uns 20. A maioria da família, e alguns parentes do Marcus. Os pais dele não puderam vir de Boston, infelizmente. Assenti, me perguntando se a ausência dos pais de Marcus era realmente lamentável ou se eles próprios tinham suas próprias reservas em relação a Raquel. Afastei o pensamento, repreendendo-me por minhas suposições pouco generosas. Às 7 horas, a casa estava cheia. Meus tios, tias e primos, que tinham visto Raquel e eu crescermos, que tinham testemunhado nossa rivalidade ao longo dos anos sem nunca realmente entender sua profundidade, alguns amigos de Raquel, o tipo que permitia seus piores comportamentos enquanto se diziam solidários, e o irmão e a cunhada de Marcus, ambos parecendo um pouco desconfortáveis em meio ao caos familiar. Eu estava tomando uma taça de vinho num canto, conversando com minha prima Beth, quando Raquel e Marcus fizeram sua entrada triunfal. Raquel estava radiante em um vestido vermelho que provavelmente custou mais do que a minha prestação mensal da hipoteca, com a mão destacando o substancial anel de noivado de diamante que Marcus lhe dera.
Marcos estava elegante em um terno sob medida, com o braço em volta da cintura de Raquel, e sua expressão era de genuína felicidade. Por um momento, ao vê-los juntos, me perguntei se eu havia julgado mal a situação. Talvez Raquel tivesse realmente mudado. Talvez aquele fosse o começo de um novo capítulo para ela. Jéssica, Raquel gritou, me avistando. Ela puxou Marcos para o outro lado da sala. Lá está minha irmã mais velha, a juíza, sempre observando do canto. Não é, Geis? E assim, de repente, minha esperança se evaporou. A noite mal havia começado, e Raquel já estava mirando. Raquel, você está linda, eu disse, preferindo ignorar o comentário. Parabéns de novo, Marcos. Estou muito feliz por vocês dois. Marcos sorriu calorosamente. Obrigado, Jéssica. Significa muito para mim que você esteja aqui. Onde mais ela estaria? Raquel riu. Não é como se ela tivesse marido ou filhos para levar para casa. Senti meu rosto corar, mas mantive a compostura. Beth se mexeu desconfortavelmente ao meu lado. Raquel, disse Marcos, seu tom carregado de um aviso gentil que Raquel não percebeu ou preferiu ignorar. Ah, Marcos, estou só brincando. A Jéssica sabe que não estou falando sério, não é, Geis? Antes que eu pudesse responder, minha mãe chamou todos para a mesa. Ocupei meu lugar designado, notando com resignação que Raquel me colocará bem em frente a ela e a Marcos, garantindo que eu teria um lugar na primeira fila para testemunhar a felicidade deles durante toda a refeição. O primeiro prato foi servido e a conversa fluiu ao meu redor. Eu falava quando me dirigiam a palavra, ria nos momentos apropriados e tentava controlar minha ansiedade. Mas, à medida que o prato principal chegava, a atenção de Raquel se voltava cada vez mais para mim. Então, Jéssica, algum caso interessante ultimamente? Perguntou ela, cortando seu bife. Você separou alguma família esta semana? Raquel, meu pai disse suavemente, essa não é uma maneira muito simpática de dizer isso. O quê? Estou interessada no trabalho dela, protestou Raquel, toda inocente. É Jéssica quem decide quais pais merecem ficar com os filhos e quais não. É uma grande responsabilidade. É sim, concordei, tentando manter o tom de voz calmo, e não é algo que eu leve de ânimo leve. Tenho certeza que não, disse Raquel. Mas você nunca se incomoda em fazer esses julgamentos quando não tem filhos? Quer dizer, como você consegue entender o que é ser pai? A mesa ficou em silêncio. Até Raquel pareceu perceber que havia cruzado os limites. Posso não ter filhos, disse eu, cautelosamente, mas entendo a lei e entendo que as crianças precisam para estar seguras e amadas. Claro que sim, interrompeu minha mãe rapidamente. Raquel, querida, conte a todos sobre seus planos para a lua de mel. Raquel aproveitou a oportunidade para mudar de assunto, iniciando uma descrição detalhada do resort de luxo em Bali onde ela e Marcos passariam 2 semanas. Mas o alívio foi temporário. Enquanto a sobremesa era servida, Raquel voltou ao seu assunto favorito, minhas supostas inadequações. Jéssica, você já pensou em aplicativos de namoro? Perguntou ela de repente. Minha amiga Stephanie conheceu o marido em um, e eles são muito fáceis de usar agora, mesmo para quem não entende de tecnologia. Sou bastante confortável com tecnologia, Raquel, respondi. E sim, já experimentei aplicativos de namoro. E, ela insistiu. Sem sorte. Ainda não conheci a pessoa certa. Bem, talvez seja melhor você se apressar, disse ela, com a voz carregada de falsa preocupação. Seu relógio biológico não está ficando mais jovem. Fiquei paralisada, com o garfo a meio caminho da boca. Raquel sabia. Ela sabia que filhos não faziam parte do meu futuro. Ela sabia o porquê e, ainda assim, torceu a faca. Meus pais trocaram olhares, mas não disseram nada. Nunca disseram nada. Nunca me defenderam contra a crueldade de Raquel. Talvez Jéssica esteja focada na carreira agora, sugeriu Marcos, claramente tentando aliviar a tensão. Raquel riu. Ah, ela está sempre focada na carreira. Não é, Geis? Uma mulher de carreira de verdade, uma mulher de sucesso e independente que não precisa de um homem ou de uma família para se realizar. Coloquei o garfo na mesa com cuidado. Não há nada de errado em focar na carreira. Claro que não,
concordou Raquel com falsa sinceridade. Principalmente quando é tudo o que você tem. Quer dizer, sejamos honestos, você é basicamente um advogado fracassado que julga a família dos outros porque não consegue ter a sua. A sala ficou em completo silêncio. Minha prima Beth engasgou. Minha tia Glória cobriu a boca. Até meu pai pareceu chocado com a nudez do ataque de Raquel. Mas antes que eu pudesse responder, antes que alguém pudesse dizer qualquer coisa, Marcos largou o guardanapo e se levantou. Seu rosto havia mudado completamente. A expressão calorosa e afável havia desaparecido, substituída por algo duro e resoluto. Ele olhou para mim, depois para Raquel, depois de novo para mim. Você é o juiz aqui esta noite, disse ele, com a voz clara e firme. Conte a todos o que realmente aconteceu há 5 anos. A tensão na sala de repente ficou tão intensa que eu mal conseguia respirar. O rosto de Raquel ficou pálido. Marcos, o que você está fazendo? Ela sibilou. Mas os olhos de Marcos permaneceram em mim, esperando, desafiando. E naquele momento, eu soube. De alguma forma, Marcos havia descoberto a verdade, o segredo que eu havia guardado por 5 anos a um grande custo pessoal, o segredo que moldara minha carreira, minha vida, minha própria identidade. A questão era, eu teria coragem de finalmente falar em voz alta? Eu me mantive em silêncio para proteger minha irmã todos esses anos. Mas, ao olhar para minha família, para meus pais, que sempre escolheram Raquel, para meus parentes, que a viram me maltratar por décadas sem intervir, para a própria Raquel, seu belo rosto agora contorcido de medo e raiva, me perguntei quem eu estava realmente protegendo e a que custo. O segredo do que aconteceu 5 anos atrás estava me consumindo. Talvez finalmente fosse a hora de desabafar. Se você já teve que escolher entre guardar um segredo tóxico de família e falar a sua verdade, sabe exatamente como me senti naquele momento. O peso do silêncio pode ser esmagador, mas quebrá-lo também é assustador. Eu estava prestes a mudar tudo, para melhor ou para pior. Fique comigo enquanto revelo o que realmente aconteceu há 5 anos e como mudou nossas vidas para sempre. 5 anos antes, minha vida era diferente. Eu tinha 27 anos, trabalhava em um escritório de advocacia especializado em direito de família, namorava um homem maravilhoso chamado David e considerava nosso futuro juntos. Raquel tinha 25 anos e vivia o que parecia ser sua melhor vida, festejando constantemente, postando fotos glamorosas nas redes sociais e saindo com uma série de homens cada vez mais questionáveis. Nossos pais se preocupavam com ela, é claro, mas Raquel garantiu que estava fazendo networking e construindo sua marca pessoal, o que quer que isso significasse. Na verdade, eu tinha começado a ouvir rumores sobre o comportamento mais selvagem de Raquel, uso de drogas, festas que duravam a noite toda, relacionamentos com homens casados. Mas sempre que eu tentava conversar com ela sobre isso, ela me acusava de ciúmes e julgamento. Nem todo mundo quer sua vida chata, Jéssica, ela retrucava. Alguns de nós realmente querem viver um pouco. Então, parei de tentar. Concentrei-me na minha própria vida, na minha carreira, no meu relacionamento com David. Raquel e eu nos distanciamos ainda mais, falando apenas em reuniões familiares, onde ela desempenhava o papel de irmã dedicada em benefício dos nossos pais. Então veio o telefonema que mudou tudo. Eram 3 da manhã quando meu telefone tocou. Procurei o apalpadelas no escuro, o coração disparado com aquele medo peculiar que surge em ligações no meio da noite. Alô, atendi, Grog. Jéssica. A voz de Raquel estava quase irreconhecível, arrastada, em pânico. Preciso de ajuda. Raquel, o que houve? Onde você está? O Sunset Motel, quarto 117. Por favor, venha. Não conte para a mamãe e o papai, por favor. Ela desligou antes que eu pudesse perguntar mais alguma coisa. Acordei David, expliquei a situação da melhor forma possível e fomos juntos até o motel. Ficava numa parte suspeita da cidade, o tipo de lugar alugado por hora. Eu estava apavorada com o que poderia encontrar. O quarto 117 ficava no final de um corredor mal iluminado. Bati de leve, chamando Raquel pelo nome. A porta se abriu só uma fresta e vi o rosto da minha irmã, machucado, um olho inchado e fechado. Meu Deus, Raquel, eu disse, ofegante. O que aconteceu? Ela me puxou para dentro, e David a seguiu. O quarto estava um desastre,
roupas espalhadas por todo lado, garrafas vazias no criado mudo, o cheiro inconfundível de vômito e algo mais, algo químico que mais tarde eu descobriria ser metanfetamina. Mas o que mais me chocou não foi a aparência de Raquel nem o estado do quarto. Foi a pequena figura encolhida na cama, uma garotinha, de uns 2 anos, nos observando com olhos arregalados e assustados. Raquel, sussurrei, de quem é essa filha? Raquel começou a chorar, soluços enormes e torturantes que sacudiam todo o seu corpo. Ela é minha, conseguiu finalmente dizer. O nome dela é Lily. Olhei para minha irmã, incrédula. Sua? Como? Quando? Raquel, eu nem sabia que você estava grávida. Ninguém fez isso, disse ela. Eu escondi. Eu ia entregá-la para adoção, mas quando ela nasceu, eu simplesmente não consegui. Então, eu a criei. Mais ou menos. Mais ou menos? Perguntou David, com a voz carregada de preocupação. Ele se aproximara da cama, com os olhos fixos na menininha que ainda não emitira nenhum som. Normalmente, tenho uma babá, disse Raquel, na defensiva. Mas ela pediu demissão semana passada. Disse que eu não estava pagando o suficiente. E então, hoje à noite foi péssimo. O que aconteceu com seu rosto? Perguntei. Meu namorado. Ex-namorado agora, eu acho. Ele descobriu sobre a Lily e surtou, disse que eu estava mentindo para ele, o quê? Sim, eu estava, mas ele não precisava me bater. David examinava a Lily agora, seu treinamento médico evidente na maneira cuidadosa como a examinava. Jéssica, disse-lhe baixinho, esta criança está desnutrida e acho que ela pode estar doente. Ela precisa ir para um hospital. Olhei para minha irmã, olhei de verdade para ela, talvez pela primeira vez em anos. Ela estava magérrima, seu rosto outrora belo, devastado pelo que eu agora reconhecia como meses, talvez anos, de uso de drogas. Ela não era capaz de cuidar de si mesma, muito menos de uma criança. Precisamos levar vocês duas para um hospital, eu disse com firmeza. Agora. Raquel não discutiu, o que me mostrou, mais do que qualquer outra coisa, o quão grave era a situação. Levamos os dois ao pronto-socorro, onde os médicos confirmaram a avaliação de David. Lily estava gravemente desnutrida, tinha uma infecção de ouvido não tratada e apresentava sinais de negligência. Raquel testou positivo para múltiplas substâncias e foi internada para observação. O serviço de proteção à criança foi chamado, é claro. Sentei-me em uma cadeira de plástico duro no corredor do hospital, respondendo às perguntas de uma assistente social cansada que já tinha visto de tudo. Não, eu não sabia da existência da criança. Não, eu não fazia ideia de que minha irmã usava drogas a esse ponto. Sim, eu estava disposta a ajudar no que pudesse. Quando a assistente social mencionou um lar adotivo para Lily, algo em mim se rebelou. Era minha sobrinha, do meu sangue. Eu não podia deixá-la ir para estranhos. Eu a levo, ouvi-me dizer. Temporariamente, enquanto minha irmã recebe ajuda. Eu fico com a custódia de Lily. Os dias seguintes foram uma confusão de papelada, audiências em tribunais e cursos intensivos sobre cuidados infantis. David me apoiou, mas se preocupou com a mudança repentina em nossas vidas. Meus pais ficaram chocados quando finalmente liguei para eles, mais pelo uso de drogas de Raquel do que pela existência da neta deles. Eles se ofereceram para cuidar de Lily, mas eu hesitei. A falta de interesse deles em relação a Raquel me fez temer que eles não impusessem os limites de que ela tanto precisava. Então, Lily veio para casa comigo. Nos meses seguintes, enquanto Raquel passava por uma desintoxicação e entrava em um programa de reabilitação, tornei-me mãe, exceto no nome, de uma criança traumatizada de 2 anos. Não foi fácil. Lily tinha pesadelos, era cautelosa com adultos, relutante em falar e propensa a birras quando a rotina mudava. Mas, aos poucos, com paciência, amor e muitas consultas com psicólogos infantis, ela começou a confiar em mim, a florescer, a se tornar a criança feliz e saudável que deveria ter sido o tempo todo. Eu me apaixonei por ela completamente, completamente. Lily se tornou o centro do meu mundo. David e eu ajustamos nossas vidas às necessidades dela e, embora a tensão tenha se mostrado insuportável para o nosso relacionamento, nunca me arrependi da decisão de acolhê-la. 6 meses depois dessa nova realidade, o desastre aconteceu.
Senti fortes dores abdominais e fui levada às pressas para o hospital com o que se revelou ser uma ruptura do apêndice, complicada por uma infecção grave. A cirurgia salvou minha vida, mas resultou em complicações que me deixaram com cicatrizes extensas no meu sistema reprodutor. Os médicos foram gentis, mas claros, eu nunca conseguiria ter um filho. Na época, consumida pela dor e focada em me recuperar para poder voltar para Lily, não processei totalmente essa perda. Só mais tarde, muito mais tarde, é que o peso total dela me atingiu. Eu ainda estava me recuperando quando Raquel voltou, 8 meses depois daquela noite terrível no motel. Ela estava limpa, parecia saudável e tinha um novo namorado a tiracolo, um rico incorporador imobiliário chamado James, que parecia genuinamente apaixonado por ela. Estou pronta para ser mãe agora, anunciou Raquel durante sua primeira visita ao meu apartamento. James e eu vamos alugar um lugar juntos. Ele adora crianças. Mal posso esperar para conhecer Lily. Depois de tudo o que aconteceu, depois de todo o progresso que Lily fez, Raquel esperava simplesmente voltar e resgatar a filha como se a tivesse deixado com uma babá no fim de semana. Raquel, eu disse cuidadosamente, Lily passou por muita coisa. Ela está estável agora, feliz. Uma mudança repentina não seria boa para ela. Ela é minha filha, disse Raquel, com a habitual teimosia no maxilar. Eu cometi erros, sei disso, mas estou melhor agora. Tenho o direito de criar meu próprio filho. Eu queria discutir. Queria salientar que direitos vêm com responsabilidades, responsabilidades das quais Raquel havia abdicado. Eu queria lutar por Lily com todas as minhas forças. Mas então James mencionou advogados, advogados caros, e eu percebi que, por mais que eu amasse Lily, por mais que eu acreditasse que ela estaria melhor comigo, eu ainda era apenas sua tia. Raquel era sua mãe. Se Raquel pudesse provar que estava limpa, estável e capaz de sustentar Lily, nenhum juiz decidiria contra ela. A ironia de que eu mais tarde me tornaria esse juiz não passou despercebida para mim. Então, fiz o que achei certo. Trabalhei com Raquel e seu novo namorado para fazer a transição de Lily de volta aos cuidados da mãe. Marquei sessões de terapia familiar. Fiz Raquel prometer que manteria as rotinas de Lily, continuaria a terapia e colocaria as necessidades da filha em primeiro lugar, sempre. Vou sim, Raquel me garantiu. Eu mudei, Jéssica. Sei que você não acredita em mim, mas eu mudei. James é bom para mim. Vamos ser uma família de verdade. Eu queria acreditar nela mais do que tudo. Queria acreditar que Lily estaria segura e amada com a mãe. O dia em que Raquel levou Lily embora foi o pior dia da minha vida, pior do que descobrir que eu não poderia ter filhos, pior do que quando David e eu terminamos. Lily se agarrou a mim, confusa e assustada, apesar de todos os nossos preparativos cuidadosos. Não vá, tia Jessie, soluçou ela. Fique com você. Abracei-a forte, sentindo o doce aroma dos seus cabelos. Te vejo em breve, docinho, prometi. Em breve. E você vai se divertir com a sua mamãe e o James. Lembra de todos os brinquedos que eles compraram para o seu novo quarto? Por fim, Raquel tirou Lily dos meus braços e a carregou até o carro que a esperava, enquanto os gritos da minha sobrinha ecoavam na escada muito depois de terem desaparecido de vista. Raquel e James se mudaram para o outro lado do país um mês depois. Por um tempo, Raquel me mandava atualizações regulares e me permitia conversar por vídeo com Lily, mas, aos poucos, as ligações se tornaram menos frequentes, as atualizações mais superficiais e, então, pararam de vez. Quando tentei entrar em contato com Raquel, ela respondeu com mensagens curtas, alegando que estavam muito ocupados e prometendo ligar em breve. Nunca ligaram. Pensei em voar para vê-los, mas qual seria o resultado disso? Raquel tinha guarda legal. Lily, ao que tudo indicava, estava sendo devidamente cuidada, e eu tinha minha própria vida para reconstruir. A perda de Lily me fez reconsiderar minha carreira. Eu tinha visto em primeira mão como o sistema de varas de família funcionava, seus pontos fortes e suas muitas falhas. Eu queria contribuir para melhorá-lo. Quando surgiu uma vaga para juiz, candidatei-me, com minha experiência pessoal influenciando minhas ambições profissionais. Como juiz, fiz um juramento de confidencialidade em relação aos casos que me foram apresentados. Mas minha experiência com Lily e Raquel foi pessoal, não profissional. Mesmo assim,
Mantive-a em segredo, em parte para proteger Raquel, em parte para proteger Lily, admito, em parte para me proteger da dor de revisitar aquela perda. Meus pais sabiam de parte do que tinha acontecido, é claro, mas não da extensão total da negligência de Raquel ou do meu apego a Lily. Eles certamente não sabiam da minha infertilidade, uma dor particular que eu não compartilhava com ninguém. E assim, o segredo permaneceu enterrado, uma sombra sobre a minha vida que ninguém mais conseguia ver, até que Marcos, de alguma forma, o desenterrou e o trouxe à luz cruel daquele jantar de noivado. De volta à mesa de jantar, o tempo pareceu parar após o desafio de Marcos. Raquel foi a primeira a quebrar o silêncio, com a voz aguda e trêmula de pânico. Marcos, não sei o que você acha que sabe, mas este não é o momento nem o lugar. Quando será a hora, Raquel? Marcos interrompeu, com a voz surpreendentemente gentil, apesar da firmeza das palavras. Depois que nos casarmos? Depois que você tiver construído outra mentira elaborada para eu viver dentro dela? Ele se virou para mim, com a expressão se suavizando. Jéssica, desculpe por te colocar nessa situação, mas encontrei alguns arquivos de casos antigos no trabalho na semana passada, casos envolvendo sua irmã. Tenho tentado conversar com a Raquel sobre isso em particular, mas ela continua negando tudo. Raquel se levantou tão abruptamente que sua cadeira caiu para trás. Você não tinha o direito de mexer nesses arquivos. São informações confidenciais. Eu não fui procurá-lo, disse Marcos calmamente. Eu estava pesquisando um caso parecido e reconheci seu nome. E depois que o li, não consegui mais desconhecer. Minha mãe olhava confusa para nós duas. Que arquivos? Do que ele está falando, Raquel? Raquel a ignorou, concentrando toda a sua fúria em mim. A culpa é sua, sibilou ela. Você está com ciúmes. Você sempre teve ciúmes de mim, e agora está tentando arruinar a única coisa boa da minha vida. A injustiça da acusação dela quebrou algo em mim. Depois de anos de silêncio, anos absorvendo a crueldade de Raquel sem reagir, anos protegendo-a às minhas próprias custas, algo finalmente se rompeu. Minha culpa, repeti, com a voz surpreendentemente firme. Raquel, guardei seus segredos por 5 anos. Deixei você zombar de mim, me menosprezar, fazer piadas sobre a minha falta de filhos quando você sabe, porque não posso ter filhos. Fiz tudo para te proteger, e é assim que você me retribui. Jéssica, disse meu pai, com um tom de advertência na voz, seja lá o que for, não precisamos lavar roupa suja na frente de convidados. Eu ri, um som tão amargo que mal reconheci que vinha de mim. Claro que não. Deus nos livre de admitir qualquer coisa desagradável nesta família. Deus nos livre de Raquel sofrer consequências por suas ações. Que ações? Perguntou minha mãe. Alguém pode me explicar o que está acontecendo? Olhei para Marcos, que assentiu, encorajando-o. Então, respirei fundo e contei a verdade toda ela, a ligação tarde da noite, encontrar Raquel espancada e drogada com uma criança pequena que eu nem sabia que existia, assumir a guarda de Lily enquanto Raquel ia para a reabilitação, me apaixonar pela minha sobrinha, a cirurgia que me deixou incapaz de ter filhos, o retorno de Raquel com seu novo namorado rico, sua decisão de levar Lily embora. A última vez que falei com a Lily foi há mais de 4 anos, concluí, com a voz embargada. A Raquel se mudou para o outro lado do país e, aos poucos, cortei todo o contato. Não resisti porque achei que a Lily estaria melhor com a mãe. Achei que a Raquel tinha mudado. O silêncio que se seguiu à minha história foi ensurdecedor. Minha mãe foi a primeira a falar, com a voz fraca de choque. Você teve um bebê? Perguntou ela a Raquel. Temos uma neta que nunca conhecemos. O rosto de Raquel passou de pálido a vermelho enquanto eu contava. Não foi bem assim, ela insistiu. A Jéssica está fazendo parecer pior do que realmente era. Eu estava passando por um momento difícil, sim, mas melhorei. Fiquei limpa. Assumi a responsabilidade. Você fez isso? Perguntou Marcos baixinho. Porque, de acordo com os registros que encontrei, você abandonou Lily novamente menos de 1 ano depois de tirá-la de Jéssica. Foi a minha vez de ficar chocada. O quê? Marcos assentiu, sério. Quando as coisas não deram certo com James, Raquel deixou Lily com ele. Ele tentou cuidar dela por um tempo, mas acabou contatando o serviço social porque não era o pai biológico dela e não tinha legitimidade legal.
Lily acabou indo para um orfanato. A sala girou ao meu redor. Lily em um orfanato? Depois de tudo que eu fiz para mantê-la fora do sistema? É verdade? Perguntei a Raquel, minha voz quase um sussurro. James deveria cuidar dela, disse Raquel, na defensiva. Ele disse que cuidaria. Ele tinha o dinheiro, a casa grande. Mas aí ele conheceu outra pessoa, alguém mais jovem, e de repente não quis mais bancar o papai. Então você simplesmente deixou sua filha com ele? A voz do meu pai era incrédula. Seu próprio filho? Eu estava numa situação difícil de novo, admitiu Raquel. Eu não conseguia cuidar dela. Achei que ela estaria melhor com James. Eu me senti fisicamente mal. Durante todo esse tempo, eu me confortava com a crença de que Lily estava pelo menos segura e amada, mesmo que não fosse comigo. Saber que ela havia sido abandonada novamente, que acabará no mesmo sistema do qual eu tentará tão desesperadamente mantê-la longe, era quase insuportável. Como você não me contou? Perguntei, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu a teria aceitado de volta num piscar de olhos. Você sabia disso. Eu fiquei envergonhada, tá? Gritou Raquel. Eu falhei de novo. É isso que você quer ouvir? A criança de ouro, Jéssica, nunca falharia daquele jeito, nunca cometeria aqueles erros. Você seria a mãe perfeita, né? Você nunca decepcionaria ninguém. Isso não é justo, eu disse. Eu nunca disse que era perfeito, mas eu amava Lily. Eu ainda a amo, e você a escondeu de mim? Parem com isso, vocês dois, interrompeu minha mãe. Isso não vai nos levar a lugar nenhum. Raquel, falaremos sobre a sua mentira mais tarde. Por enquanto, Marcos, você está dizendo que nossa neta está atualmente em um orfanato? Marcos hesitou. Os registros que encontrei eram de 3 anos atrás. Não sei o estado atual dela. A essa altura, o jantar já havia se desfeito completamente. Parentes cochichavam entre si, alguns parecendo chocados, outros julgadores. Os amigos de Raquel estavam claramente desconfortáveis, tentando se esconder no meio daquele drama familiar. Minha tia Glória se levantou. Acho que talvez devêssemos dar um pouco de privacidade à família para resolver isso, sugeriu. Beverly, Thomas, obrigada pelo jantar. Raquel, Marcos, parabéns novamente pelo noivado. Houve um murmúrio de concordância enquanto os convidados começavam a se desculpar e ir embora. Em poucos minutos, restava apenas a família imediata, meus pais, Raquel, Marcos e eu. Não acredito que você fez isso, disse Raquel a Marcos assim que o último convidado foi embora. Você me humilhou na frente de todo mundo. Eu não queria, respondeu Marcos. Estou tentando falar com você em particular há uma semana, mas você continua evitando a conversa. E então, hoje à noite, do jeito que você estava tratando a Jéssica, eu não consegui mais ficar em silêncio. Então você decidiu estragar o nosso jantar de noivado. Que momento incrível, Marcos. Raquel, meu pai interrompeu, pare de tentar fazer isso por causa do Marcos. Isso é sobre você ter mentido para nós por anos, sobre você ter tido um filho que nunca soubemos, sobre você ter abandonado essa criança não uma, mas 2 vezes. Os olhos de Raquel se encheram de lágrimas. Eu sabia que você me julgaria. Por isso não te contei. Nós somos seus pais, disse minha mãe, com a voz embargada. Nós teríamos ajudado você. Estaríamos lá por você e pela nossa neta. Como se você estivesse lá por mim quando a Jéssica levou a Lily, retrucou Raquel. Você nem se ofereceu para ajudar naquela hora. Estava muito ocupada se decepcionando comigo. Porque você estava drogada, exclamou meu pai. Porque você escondeu uma gravidez e um filho de nós durante anos. O que você esperava, Raquel? Um desfile? Enquanto meus pais e Raquel continuavam discutindo, Marcos se moveu para se sentar ao meu lado no sofá. Desculpe, disse ele baixinho. Eu não queria te emboscar assim. Eu simplesmente não podia me casar com ela sem saber a verdade, e ela não me contaria. Assenti, ainda tentando processar tudo. O quanto você sabe sobre a Lily? Não muito mais do que eu disse. Os autos do caso só continham o relatório inicial dos serviços sociais quando James a entregou. Não sei onde ela foi parar.
Preciso encontrá-la, eu disse, tomado por uma nova determinação. Preciso saber se ela está bem. Marcos apertou minha mão. Eu te ajudo. Tenho contatos no sistema. Do outro lado da sala, a discussão tinha se intensificado. Raquel soluçava. Minha mãe também. Meu pai parecia mais derrotado do que eu jamais o vira. Isso tudo é culpa da Jéssica, gritou Raquel. Ela sempre teve ciúmes de mim. Ela virou você contra mim, e agora virou Marcos contra mim também. Minha mãe, para meu choque, revirou os olhos. Raquel, pare com isso. Essa atitude de vítima pode funcionar com estranhos, mas nós te conhecemos a vida toda. Essa situação é culpa sua. Raquel encarou nossa mãe, incrédula. Talvez pela primeira vez, minha mãe estava responsabilizando Raquel em vez de inventar desculpas para ela. Estou indo embora, anunciou Raquel, pegando sua bolsa. Marcos, você vem? Marcos se levantou, mas não se moveu em direção a ela. Acho que precisamos de um tempo separados, Raquel, para resolver as coisas. Você está terminando comigo? Por causa disso? Não vou terminar com você. Só estou dizendo que precisamos de tempo. É muita coisa para processar. Tudo bem, Raquel retrucou. Leve o tempo que precisar, mas não espere que eu esteja esperando quando você finalmente se recuperar. Ela saiu furiosa, batendo a porta da frente atrás de si. Nós quatro ficamos em um silêncio constrangedor por um longo momento. Eu também preciso ir, eu disse finalmente. Está tarde, e tenho audiência amanhã de manhã. Jéssica, meu pai começou, mas eu balancei a cabeça. Agora não, pai. Não posso ter essa conversa agora. Juntei minhas coisas e fui em direção à porta. Marcos me seguiu. Te ligo amanhã, prometeu. Sobre a Lily. Assenti, emocionalmente exausto demais para falar, e dirigi para casa atordoado. Na manhã seguinte, acordei com várias chamadas e mensagens perdidas dos meus pais. Ignorei-as, precisando de um tempo para me recompor antes de enfrentar suas perguntas e recriminações. Mas quando meu telefone tocou novamente, bem na hora em que eu estava saindo para o trabalho, atendi sem verificar o identificador de chamadas, presumindo que fosse o tribunal. Olá, Jéssica. A voz da minha mãe estava carregada de raiva. Precisamos conversar sobre o que você fez ontem à noite. Parei no meio do caminho. O que eu fiz? Você humilhou sua irmã na frente do noivo dela e de toda a nossa família. Você trouxe à tona uma história antiga que ninguém precisava saber. Raquel está arrasada. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Mãe, a Raquel vem mentindo para todos nós há anos. Ela abandonou a filha dela, sua neta, e nunca contou a nenhum de nós. E você está com raiva de mim? Isso é passado, insistiu minha mãe. A Raquel trabalhou duro para mudar de vida. Ela finalmente está feliz, finalmente estável. E você não aguentou, né? Você tinha que estragar tudo para ela. Eu não estraguei nada, respondi, elevando a voz apesar dos meus esforços para manter a calma. O Marcos descobriu a verdade sozinho. Tudo o que fiz foi confirmar quando ele perguntou. Você poderia ter negado. Você poderia ter protegido sua irmã. Como se eu a tivesse protegido a vida toda? Em que ponto a Raquel assume a responsabilidade pelos próprios atos, mãe? Em que ponto você e o papai a responsabilizam em vez de inventar desculpas para ela? Minha mãe ficou em silêncio por um longo momento. Sempre tentamos ser justas com vocês duas, disse ela finalmente, mas vocês sempre foram tão capazes, tão independentes. A Raquel precisava de mais apoio. A Raquel precisava de limites, corrigi. Ela precisava de consequências para os seus atos. Em vez disso, você ensinou que ela podia fazer o que quisesse, e outra pessoa limparia a bagunça dela, geralmente eu. Isso não é justo, Jéssica. Nada disso é justo, concordei. Não é justo que Raquel tenha abandonado a filha. Não é justo que Lily tenha ido parar num orfanato quando eu a teria criado com prazer. E não é justo que você esteja ligando para me repreender em vez de responsabilizar sua filha mais nova pelas escolhas dela. Só queremos paz na família, implorou minha mãe. Você não pode se desculpar com a Raquel.
Tentar consertar as coisas. Ri amargamente. Consertar as coisas. Mãe, você está se ouvindo? A única coisa que consertaria isso seria encontrar a Lily e garantir que ela esteja bem. É isso que pretendo fazer, com ou sem o seu apoio. Desliguei, com as mãos tremendo de raiva e tristeza. Pela primeira vez na vida, eu tinha parado de proteger Raquel, parado de permitir o favoritismo dos meus pais, parado de sacrificar meu próprio bem-estar para manter uma fachada de harmonia familiar. Era hora de encontrar minha sobrinha e talvez encontrar alguma medida de justiça para nós duas. Se você já teve que enfrentar sua família e escolher o que é certo em vez do que é confortável, sabe que isso exige toda a sua coragem. Mas, às vezes, esse momento de se manter firme na sua verdade é o primeiro passo para curar feridas que você nem sabia que poderiam ser curadas. Ao partir em busca de Lily, não fazia ideia de como essa jornada transformaria não apenas a minha vida, mas a de todos da minha família. Acompanhe-me enquanto conto o que aconteceu em seguida. No dia seguinte ao jantar desastroso, liguei para o trabalho dizendo que estava doente pela primeira vez na minha carreira. Eu não conseguia me concentrar nos problemas das outras famílias quando a minha estava tão desorganizada. Em vez disso, encontrei Marcos para um café em um café tranquilo no centro da cidade, longe de olhares indiscretos e rostos conhecidos. Obrigada por me receber, eu disse enquanto ele se sentava na mesa à minha frente. Ele parecia cansado, e as olheiras sugeriam que também não tinha dormido muito. Claro, ele respondeu. Como você está? Dei uma risada vazia. Tão bem quanto se pode esperar. Minha mãe ligou hoje de manhã para me culpar por arruinar a felicidade da Raquel. Aparentemente, eu deveria me desculpar com ela. Marcos balançou a cabeça. Isso, eu nem sei o que dizer. Bem-vindos à dinâmica da família Morgan, eu disse secamente. Se a Raquel fizer algo terrível, eu levo a culpa por não esconder direito. É o nosso padrão desde a infância. Estou começando a entender isso, disse Marcos baixinho. Eu sabia que a Raquel tinha problemas, todo mundo tem bagagem, né? Mas eu não fazia ideia da extensão disso, as mentiras, a manipulação. É como se eu estivesse namorando uma pessoa completamente diferente de quem ela realmente é. A Raquel é muito boa em mostrar às pessoas o que elas querem ver, reconheci. Acho que ela nem faz isso conscientemente hoje em dia. É só a forma como ela navega pelo mundo. Marcos assentiu, pensativo. Tenho pensado no nosso relacionamento, em todas as inconsistências que notei, mas ignorei, a maneira como as histórias dela às vezes não batem, as lacunas misteriosas na história dela. Me sinto um idiota. Você não é bobo, garanti. A Raquel é extraordinariamente charmosa quando quer, e ela tem uma vida inteira de prática em esconder seu verdadeiro eu. Ainda assim, ele suspirou, sou promotor. Dizem que sou bom em detectar mentiras. É diferente quando você ama alguém, eu disse gentilmente. Todos nós temos pontos cegos em relação às pessoas com quem nos importamos. Ficamos em silêncio por um momento, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Finalmente, voltei ao motivo do nosso encontro. Você mencionou que talvez pudesse me ajudar a encontrar a Lily. Marcos se endireitou, assumindo um tom profissional. Sim, tenho uma colega no serviço de proteção à criança que me deve um favor. Falei com ela esta manhã e ela concordou em investigar o caso da Lily. Mas pode levar alguns dias. Esses registros podem ser complicados, especialmente se a Lily tiver se mudado de jurisdição. Eu entendo, eu disse, tentando controlar minha impaciência. E agradeço sua ajuda. Sei que isso te coloca em uma posição desconfortável com a Raquel. Raquel e eu. Ele hesitou. Para ser sincero, não sei o que vai acontecer conosco. Eu me importo com ela, mas não sei se ainda posso confiar nela, e confiança é tudo em um casamento. Assenti, sem saber o que dizer. Parte de mim se sentia culpada por potencialmente destruir o noivado da minha irmã, mas uma parte maior reconhecia que Raquel tinha feito isso com suas mentiras e manipulação. E você? Perguntou Marcos. Está preparado para o que podemos encontrar? Lily teria o quê, 7 anos agora? Ela pode não se lembrar de você. O pensamento foi como uma facada no meu coração, mas eu já tinha considerado. Eu sei.
E ela pode estar em uma boa situação agora, adotada por uma família amorosa, feliz e próspera. Se for esse o caso, não vou atrapalhar a vida dela. Só preciso saber se ela está bem. E se não estiver, se ainda estiver no sistema, farei o que for preciso para conseguir a custódia dela, eu disse com firmeza. Eu falhei com ela uma vez ao deixar Raquel levá-la. Não vou falhar de novo. Marcos me observou por um longo momento e então assentiu. Eu acredito em você e vou ajudar no que puder. Fiel à sua palavra, o contato de Marcos no CPS chegou 3 dias depois. Lily ainda estava no sistema de acolhimento familiar, tendo sido transferida entre 4 lares diferentes nos últimos 3 anos. Sua atual colocação era com uma mãe adotiva chamada Eleanor Reed, especializada em crianças com problemas emocionais e comportamentais. Munido dessas informações e de uma estratégia jurídica cuidadosamente elaborada, tirei mais um dia de folga do trabalho e dirigi até o bairro suburbano onde Eleanor Reed morava. A casa era modesta, estilo rancho, com um quintal bem cuidado e uma cesta de basquete na entrada da garagem. Havia brinquedos espalhados pelo gramado, evidência de que crianças moravam ali e tinham permissão para brincar livremente. Fiquei sentado no carro por vários minutos, reunindo coragem. E se a Lily não se lembrasse de mim? E se ela estivesse brava por eu tê-la deixado ir? E se ela me rejeitasse de cara? Por fim, me forcei a me aproximar da porta e tocar a campainha. Fui atendida por uma mulher de uns 50 anos, com olhos gentis e um jeito prático. Eleanor Reed, perguntei. Meu nome é Jessica Morgan. Liguei mais cedo por causa da Lily. O reconhecimento surgiu em seu rosto. Sim, claro. Entre, por favor. Ela me levou a uma sala de estar confortável e gesticulou para que eu me sentasse. A Lily está na escola agora, explicou. Ela deve chegar em casa em cerca de 1 hora. Isso nos dá um tempo para conversar, o que eu acho importante antes de você vê-la. Assenti, aliviada e decepcionada ao mesmo tempo. Como ela está? A expressão de Eleanor era cuidadosamente neutra. Lily é complicada. Ela é extremamente inteligente, criativa, sensível, mas tem sérios problemas de confiança, como era de se esperar, dado o seu histórico. Ela luta contra o apego, contra a crença de que as pessoas que dizem amá-la não vão embora eventualmente. Meu coração doeu com essa descrição. Ela falou alguma coisa sobre sua infância, sobre sua mãe ou sobre mim. Ela não fala muito sobre o passado, disse Eleanor. Mas ela tem uma lembrança clara que menciona às vezes, uma mulher que ela chama de tia Jessie, que costumava cantar para ela e fazê-la se sentir segura. Seria você? Lágrimas brotaram dos meus olhos. Sim, sussurrei. Sim, sou eu. A expressão de Eleanor se suavizou. Eu pensei que sim. O momento se encaixa com as poucas informações que tenho sobre o caso dela. Posso perguntar, como ela foi parar sob seus cuidados especificamente? Lily já passou por vários lares temporários, explicou Eleanor. Ela é o que o sistema chama de lar temporário difícil. Ela tem dificuldade para se conectar com pais temporários, frequentemente se comporta mal quando começa a se sentir confortável em algum lugar, quase como se estivesse testando se eles a mandariam embora. E, infelizmente, vários casos aconteceram. Estou com ela há cerca de 8 meses. Tivemos nossos desafios, mas estamos progredindo. Assenti, tentando absorver a informação sem me deixar dominar. O que acontece agora, legalmente? Quer dizer, sou tia dela, mas não tenho direito à guarda no momento. Depende do que você quer que aconteça, disse Eleanor com franqueza. Você pretende restabelecer contato com Lily, visitá-la ocasionalmente ou está buscando a custódia? No fim das contas, eu quero o melhor para Lily, eu disse cuidadosamente. Se isso significa ficar com você, então eu nunca interromperia isso, mas sim, idealmente, eu gostaria de buscar a custódia. Nunca parei de amá-la ou de pensar nela. Eleanor me observou pensativamente. Agradeço sua honestidade e sua consideração pelo bem-estar de Lily. Muitas vezes, vejo familiares biológicos retornando à vida de uma criança esperando que tudo seja fácil, sem entender o dano que foi causado. Eu entendo que não será fácil, assegurei-lhe. Sou juíza de vara de família. Vejo esses casos todos os dias.
Sei que o caminho pela frente será longo e complicado para nós dois. Ela ergueu uma sobrancelha. Um juiz? Isso é impressionante. Minha experiência com a Lily realmente influenciou minha carreira, admiti. Eu queria poder ajudar crianças como ela. Antes que Eleanor pudesse responder, ouvimos a porta da frente se abrir e o som de vozes de crianças no corredor. São Lily e os outros, disse Eleanor, levantando-se. Vou falar com ela primeiro, explicar quem vocês são. Talvez seja melhor que este primeiro encontro seja breve. Não queremos sobrecarregá-la. Assenti, com o coração disparado. Claro, como você achar melhor. Eleanor saiu da sala e eu a ouvi cumprimentando as crianças, ordenando que algumas começassem a lição de casa ou fizessem o lanche. Depois, houve uma conversa mais calma que não consegui entender direito, seguida por passos se aproximando da sala de estar. E então ela estava lá, Lily, 5 anos mais velha do que quando a vi pela última vez, mas inconfundivelmente a mesma criança. Ela tinha os traços delicados de Raquel, mas cabelos e olhos mais escuros que me lembravam do nosso pai. Ela estava parada na porta, meio escondida atrás de Eleanor, me observando com um cansaço que partia meu coração. Lily, disse Eleanor gentilmente, está é Jéssica. Ela diz que é sua tia. Você se lembra dela? Lily me encarou por um longo momento, com uma expressão indecifrável. Então, em voz baixa, perguntou, tia Jessie? Assenti, incapaz de falar por causa do nó na garganta. Você costumava cantar a música dos dinossauros, ela disse. Não era uma pergunta. Sim, consegui dizer. Aquela do dinossauro que tinha medo do escuro até que a mãe dele lhe deu uma luz noturna. Um pequeno sorriso surgiu em seu rosto. E fez marionetes de sombra na parede. É isso mesmo, eu disse, sorrindo em meio às lágrimas. Você se lembrou. Achei que você tivesse ido embora para sempre, disse Lily, com um tom de acusação na voz. Como todo mundo. Sinto muito, Lily, eu disse, resistindo à vontade de atravessar o quarto e abraçá-la. Eu nunca quis te deixar. Nunca parei de pensar em você ou de te amar. Ela me olhou com ceticismo, com uma mundanidade que nenhuma criança de 7 anos deveria ter, é o que todos dizem. Eu sei, reconheci, e sei que não é justo pedir que você confie em mim agora, mas espero que você me dê uma chance de provar isso a você. Lily olhou para Eleanor, que assentiu encorajadoramente. A senhorita Lee disse que você quer me visitar às vezes. Eu adoraria, eu disse. Se você não se importar. Lily refletiu por um momento. Acho que não tem problema, disse ela finalmente, com a elaborada naturalidade de uma criança tentando não demonstrar o quanto se importa. Se você quiser. Eu quero muito, assegurei-lhe. Nosso primeiro encontro foi breve, como Eleanor havia sugerido. Conversamos um pouco sobre a escola de Lily, suas matérias favoritas, artes e ciências e o livro que ela estava lendo. Tomei cuidado para não fazer promessas que não pudesse cumprir ou pressionar para que ela tivesse mais conexão emocional do que estava preparada. Quando chegou a hora de eu ir embora, Lily me surpreendeu perguntando, você volta amanhã? Se a senhorita Lee diz, está tudo bem, respondi, olhando para a mãe adotiva em busca de orientação. Eleanor sorriu. Acho que seria ótimo. Talvez você possa vir jantar. Concordei ansiosamente, já contando as horas até poder ver Lily novamente. Nas semanas seguintes, estabeleci uma rotina de visitas regulares a Lily. Reorganizei minha agenda no tribunal para liberar as tardes e os fins de semana. Eleanor me apoiou, reconhecendo o efeito positivo que nossa reconexão estava tendo em Lily, apesar de alguns contratempos iniciais. Durante esse período, também me encontrei com Marcos para discutir estratégias jurídicas. Sua experiência como promotor, aliada ao meu conhecimento em varas de família, nos deu uma base sólida para construir um processo de guarda. O fato de você ter tido a guarda temporária de Lily anteriormente joga a seu favor, Marcos destacou durante uma de nossas sessões de estratégia, assim como sua profissão e estabilidade financeira. O principal obstáculo será explicar por que você não manteve contato com Lily depois que Raquel a levou. Eu confiava na minha irmã, eu disse simplesmente. Eu acreditava que ela tinha mudado e seria uma boa mãe. Quando percebi que algo estava errado, eles já tinham se mudado para o outro lado do país, e Raquel tinha cortado a comunicação.
Eu não sabia que Lily tinha sido abandonada de novo até você me contar no jantar. Marcos assentiu. Isso é compreensível. E é a verdade, que é sempre a melhor abordagem no tribunal. E a Raquel? Perguntei hesitante. Você falou com ela? A expressão de Marcos se contraiu. Por um instante. Ela não está aceitando bem as coisas. Ela se convenceu de que você e eu conspiramos para arruinar a vida dela, que estamos tendo algum tipo de caso. Estremeci. Parece que a Raquel está reescrevendo a realidade para se tornar a vítima. Ela ameaçou contestar qualquer pedido de custódia, alertou Marcos. Ela diz que é mãe de Lily e tem direitos. Direitos dos quais ela abdicou anos atrás, apontei, mas sim, eu esperava isso. Raquel nunca foi capaz de admitir quando estava errada ou aceitar as consequências de seus atos. Tem mais uma coisa que você precisa saber, disse Marcos lentamente. Algo que descobri durante minha investigação. Raquel vem recebendo pensão alimentícia de James todos esses anos, mesmo depois de ter deixado Lily com ele. Olhei para ele, incrédula. Como isso é possível? James continuou com os pagamentos, presumindo que o dinheiro seria destinado aos cuidados de Lily em um orfanato. Raquel nunca corrigiu essa suposição. A revelação não deveria ter me chocado, considerando tudo o que eu sabia sobre minha irmã, mas, de alguma forma, ainda me chocou. Então, ela abandonou a filha, mas continuou pegando o dinheiro que deveria ser usado para cuidar dela. Isso é fraude. É sim, concordou Marcos, sério. E é uma prova que podemos usar no tribunal, se necessário. Assenti, sentindo uma estranha mistura de tristeza e determinação. Eu nunca quis que chegasse a esse ponto, admiti, uma batalha judicial contra a minha própria irmã. Mas Lily merece mais do que o que Raquel lhe deu. Ela merece estabilidade, amor, consistência. Ela merece você, disse Marco simplesmente. À medida que meu relacionamento com Lily se fortalecia e minha estratégia jurídica tomava forma, eu sabia que estava me aproximando de um ponto sem volta. Pedir a guarda significaria alterar permanentemente meu relacionamento com minha irmã, possivelmente com meus pais também. Significaria me comprometer a criar uma criança com necessidades emocionais significativas, reorganizando minha vida e carreira para acomodá-la. Mas quando olhei para Lily, para o seu sorriso cauteloso que aparecia com mais frequência agora, para os seus olhos inteligentes que me observavam em busca de sinais de rejeição, para a maneira como ela gradualmente se permitiu encostar em mim durante as nossas sessões de leitura, percebi que não havia escolha a fazer. Eu a havia decepcionado uma vez ao deixá-la ir. Não a decepcionaria novamente. O dia em que entrei com o pedido de custódia foi aterrorizante e libertador. Eu estava me posicionando não apenas por Lily, mas por mim mesma. Pela primeira vez na vida, eu estava desafiando diretamente a dinâmica familiar que me moldou e muitas vezes me prejudicou. Eu estava dizendo clara e publicamente que o comportamento de Raquel era inaceitável, que seu charme e manipulação não a protegeriam mais das consequências. Como eu esperava, Raquel retaliou imediatamente. Ligou para os nossos pais e disse que eu estava tentando roubar a filha dela. Ela me enviou mensagens de texto e mensagens de voz ameaçadoras. Ela até contatou meus supervisores no tribunal, sugerindo que eu estava abusando da minha posição como juíza para perseguir uma vingança pessoal. Nada disso me desanimou. Com o apoio de Marcos e a orientação de Eleanor, mantive o foco no que importava, dar a Lily o lar estável e amoroso que ela merecia. O processo judicial avançou e a data do julgamento foi marcada. À medida que o dia se aproximava, senti uma estranha sensação de calma. Independentemente do que acontecesse, eu tinha feito tudo o que podia. Tinha agido por amor a Lily, não por raiva de Raquel. E, talvez pela primeira vez na minha vida, eu estava firme na minha própria verdade, independentemente do que minha família pensasse de mim. Na noite anterior à audiência, recebi uma ligação inesperada de Raquel. Jéssica, disse ela quando atendi, com a voz surpreendentemente contida, precisamos conversar. Não acho que seja uma boa ideia, respondi cautelosamente. Não na noite anterior ao julgamento. Qualquer coisa que você queira dizer pode passar pelos nossos advogados. Por favor, disse ela, e fiquei surpreso ao ouvir o que parecia uma emoção genuína em sua voz. Só me ouça. Depois você pode decidir o que fazer. Contra meu melhor julgamento, concordei em encontrá-la em um local neutro,
uma cafeteria perto do meu apartamento. Quando cheguei, Raquel já estava lá, com uma aparência estranhamente desgrenhada. A fachada polida que ela costumava apresentar ao mundo estava se desfazendo. Obrigada por ter vindo, ela disse enquanto eu me sentava em frente a ela. O que você quer, Raquel? Perguntei, mantendo o tom de voz calmo. Ela respirou fundo. Quero fazer um acordo. Abandone o caso da custódia e eu vou resolver as coisas com a mamãe e o papai. Vou dizer a eles que foi tudo mal-entendido. Podemos voltar a ser como éramos. Olhei para ela, incrédula. Do jeito que as coisas eram. Quer dizer, com você me maltratando em todas as oportunidades e nossos pais te permitindo, com a Lily em um orfanato enquanto você desconta os cheques de pensão alimentícia destinados aos cuidados dela? Essa é a sua ideia de consertar as coisas? Você não entende, insistiu Raquel. Estou tentando salvar a nossa família. Se você continuar com isso amanhã, se contar todos os nossos assuntos particulares para um tribunal cheio de estranhos, não tem como voltar atrás. Mamãe e papai nunca vão te perdoar. Talvez não, reconheci. Mas preciso ser capaz de me perdoar. E eu jamais conseguiria fazer isso se abandonasse Lily novamente. Ela é minha filha, disse Raquel, com um tom de desespero na voz. Não importa os erros que eu tenha cometido, ela ainda é minha. Ser mãe não é só biologia, Raquel. É aparecer. É colocar as necessidades do seu filho acima das suas. É fazer o trabalho duro dia após dia, mesmo quando é inconveniente ou difícil. Você não fez nada disso. Eu poderia mudar, ela insistiu. Eu poderia fazer melhor. Balancei a cabeça, sem ser rude. Você teve 7 anos para ser mãe da Lily. Você escolheu não ser. Agora eu escolho estar lá para ela do jeito que ela merece. A expressão de Raquel endureceu. Então é isso? Você está escolhendo uma criança que mal conhece em vez da sua própria irmã? Da sua própria família? Estou escolhendo o que é certo, eu disse simplesmente. Algo em que nossa família nunca foi muito boa. Levantei-me para ir embora, mas Raquel agarrou meu pulso. Você vai se arrepender, disse ela, em voz baixa e intensa. Quando a mamãe e o papai te rejeitarem, quando você estiver sozinha com um garoto problemático que é mais do que você esperava, você vai se arrepender de ter me ouvido. Retirei delicadamente a mão dela do meu pulso. Adeus, Raquel. Te vejo no tribunal amanhã. Ao me afastar, senti uma leveza inesperada. As ameaças de Raquel, que antes me aterrorizavam e me faziam obedecer, agora não tinham mais poder. Eu não era mais a garotinha desesperada pela aprovação da família, disposta a sacrificar o próprio bem-estar para manter a paz. Eu era uma mulher que se mantinha firme em seu próprio poder, lutando por aquilo em que acreditava. O dia seguinte traria seus próprios desafios, mas por esta noite, essa constatação bastava. A ironia de entrar em um tribunal de família como peticionário em vez de juiz não me passou despercebida. Eu já havia atuado como juiz em inúmeras audiências de custódia, ouvindo argumentos apaixonados de ambos os lados, ponderando evidências e depoimentos para determinar o destino de uma criança. Agora, eu seria o único a defender meu caso, sujeito à avaliação e decisão de outro juiz. O tribunal era familiar, mas estranho sob essa nova perspectiva. As mesas de madeira polida, o selo do Estado na parede, as cadeiras um pouco desconfortáveis, tudo parecia diferente do outro lado do tribunal. Sentei-me ao lado do meu advogado, David Kaufman, um respeitado especialista em direito de família que eu conhecia dos círculos profissionais. Marcos sentou-se logo atrás de nós, numa demonstração silenciosa de apoio que significava mais do que ele poderia imaginar. Raquel chegou poucos minutos antes do início da audiência, acompanhada por um advogado que reconheci como Stuart Reynolds, um dos advogados de família mais caros da cidade. Meus pais a seguiram, sentando-se logo atrás de Raquel, numa clara demonstração de lealdade. Nenhum deles olhou na minha direção. Eleanor entrou acompanhada da tutora Adelita de Lily, nomeada pelo tribunal, uma mulher chamada Patricia Chun, que eu sabia ser meticulosa e focada nas crianças. A própria Lily não estaria presente na maior parte do processo, uma prática padrão para proteger as crianças de confrontos potencialmente traumáticos no tribunal. A juíza Ria Wilson entrou e todos nos levantamos. Eu já havia comparecido perante a juíza Wilson muitas vezes como advogada, mas nunca como juíza.
Ela era justa, experiente e não se deixava levar por apelos emocionais, exatamente o tipo de juíza que eu aspirava a ser. Bom dia, disse a juíza Wilson após sentar-se. Estamos aqui no caso Morgan versus Morgan, uma petição de custódia da menor, Lily Morgan. Todas as partes estão presentes e preparadas para prosseguir? Ambos os advogados confirmaram que estavam prontos e a audiência começou. David apresentou nosso caso primeiro, expondo metodicamente os fatos, minha guarda temporária anterior de Lily, minha casa e carreira estáveis, o forte vínculo que Lily e eu havíamos restabelecido nas últimas semanas. Eleanor testemunhou sobre o progresso de Lily desde o nosso reencontro, descrevendo como a criança começou a se abrir, a confiar e a apresentar menos problemas de comportamento. Na sua opinião profissional, perguntou David a Eleanor, seria do interesse de Lily ficar sob a custódia da senhorita Morgan? Eleanor não hesitou. Sim. Jéssica demonstrou um compromisso consistente com o bem-estar de Lily. Ela se educou sobre parentalidade baseada em traumas, ajustou sua agenda para atender às necessidades de Lily e demonstrou paciência e compreensão em alguns momentos difíceis. Lily reagiu positivamente ao relacionamento delas. Ela se sente segura com Jéssica, o que não é pouca coisa para uma criança com o histórico de Lily. O advogado de Raquel interrogou Eleanor agressivamente, sugerindo que eu havia manipulado Lily ou a voltado contra Raquel. Eleanor permaneceu calma e profissional, mantendo-se fiel às suas observações e expertise. Em seguida, Marcos testemunhou sobre a descoberta do caso de Lily e a investigação subsequente que revelou o abandono de Lily por Raquel e a cobrança contínua de pensão alimentícia. No interrogatório, o advogado de Raquel tentou retratar Marcos como tendencioso devido ao seu relacionamento comigo, insinuando que havíamos conspirado contra Raquel por interesse romântico um pelo outro. Sr. Bennett, perguntou Stuart Reynolds, com a voz cheia de insinuações, como o senhor caracterizaria seu relacionamento com Jéssica Morgan? Marcos o encarou com firmeza. Jéssica é minha amiga. Compartilhamos a mesma preocupação com o bem-estar de Lily, nada mais. Uma preocupação que surgiu convenientemente depois que você e Raquel ficaram noivos. Alguém pode se perguntar sobre o momento. Descobri o caso da Lily através do meu trabalho, respondeu Marcos calmamente. Não fui atrás dele. Depois que descobri a verdade, não pude, em sã consciência, ignorá-la, independentemente do meu relacionamento com a Raquel. Quando chegou a minha vez de depor, senti-me estranhamente calmo. Eu havia me preparado exaustivamente com David, prevendo as perguntas difíceis que viriam. Falei honestamente sobre meu relacionamento com Lily, sobre as circunstâncias que a levaram à sua colocação inicial comigo e sobre a decisão dolorosa de devolvê-la a Raquel. Por que você não manteve contato com Lily depois que ela saiu de seus cuidados? Perguntou diretamente o juiz Wilson. Eu tentei, expliquei. Nos primeiros meses, Raquel permitiu chamadas de vídeo e enviou atualizações. Mas, gradualmente, essas comunicações foram se tornando menos frequentes e depois pararam completamente. Quando eu tentava entrar em contato, Raquel dava desculpas dizendo que estava ocupada ou prometia ligar em breve, mas nunca ligava. Com o tempo, elas se mudaram para o outro lado do país, e Raquel parou de responder às minhas mensagens completamente. E você não entrou com nenhuma ação judicial naquela época? Não, meritíssimo. Eu não tinha motivos para acreditar que Lily não estivesse sendo cuidada adequadamente. Raquel havia completado a reabilitação, parecia estável e tinha um parceiro que a apoiava. Eu confiava que ela finalmente estava sendo a mãe que Lily merecia. O juiz Wilson assentiu pensativamente. O que mudou? Soube por Marcos Bennett que Raquel havia abandonado Lily novamente, desta vez deixando-a com o namorado quando o relacionamento terminou. Lily acabou em um orfanato. Se eu soubesse disso na época, teria buscado a guarda imediatamente. O interrogatório de Stuart Reynolds foi brutal, como eu esperava. Ele me retratou como alguém com ciúmes de Raquel, vingativo, usando Lily como peão em uma rivalidade fraterna de longa data. Ele questionou minha capacidade de cuidar de uma criança com as necessidades complexas de Lily, ao mesmo tempo em que mantinha minha exigente carreira como juiz. Não é verdade, ele perguntou, que você sempre se ressentiu do relacionamento da sua irmã com seus pais, que você sempre se sentiu em segundo lugar? Respirei fundo antes de responder. Meu relacionamento com meus pais é complicado, como muitos relacionamentos familiares. Mas este caso não é sobre isso. É sobre Lily e o que é melhor para ela.
E você acredita que sabe o que é melhor para Lily melhor do que a própria mãe dela? Acredito que ações falam mais alto que palavras, eu disse calmamente. Raquel teve inúmeras oportunidades de ser mãe para Lily. Ela escolheu repetidamente não ser. Estou escolhendo estar lá para Lily, para dar a ela a estabilidade e o amor que ela merece. Quando Raquel prestou depoimento, ela era a personificação da contrição. Lágrimas brotaram em seus olhos enquanto ela descrevia sua luta contra o vício, seus esforços para se livrar do vício, as decisões difíceis que havia tomado em benefício de Lily. Eu era jovem e estúpida, admitiu. Cometi erros terríveis, mas cresci. Mudei. Quero uma chance de ser a mãe que minha filha merece. Senhorita Morgan, perguntou o juiz Wilson, a senhora pode explicar por que deixou Lily com James Crawford quando seu relacionamento terminou? Raquel enxugou os olhos com um lenço de papel. Eu estava em um momento ruim emocionalmente. James era estável, tinha um bom emprego e uma casa agradável. Achei que Lily ficaria melhor com ele temporariamente, enquanto eu me recuperava. Você manteve contato com Lily durante esse período? Raquel hesitou. Eu ligava quando podia. Não era com tanta frequência quanto eu deveria. Agora eu sei disso. E você sabia que o Sr. Crawford acabou entregando Lily aos serviços sociais? No começo, não, admitiu Raquel. Ele não me contou. Quando descobri, ela já estava no sistema de adoção, e disseram que eu teria que recorrer à justiça para recuperá-la. Eu estava tentando decidir meus próximos passos quando tudo isso aconteceu. A expressão da juíza Wilson permaneceu neutra, mas eu já tinha visto aquele leve estreitamento de olhos antes. Ela não estava acreditando na história de Raquel. A senhora está atualmente recebendo pensão alimentícia do Sr. Crawford? A compostura de Raquel se perdeu momentaneamente. Sim, mas tenho guardado esse dinheiro para Lily, para o futuro dela. Você pode fornecer documentação dessas economias? Não imediatamente, mas posso obtê-los. O interrogatório continuou, com a história de Raquel se tornando cada vez mais complexa à medida que ela tentava explicar as evidências contundentes contra ela. Quando Stuart Reynolds apresentou testemunhas de caráter, amigos que testemunharam a mudança de caráter e os instintos maternais de Raquel, suas declarações pareceram vazias diante do padrão documentado de negligência e abandono. O depoimento mais impactante veio quase no final do dia, quando a terapeuta de Lily, doutora Sarah Mendes, prestou depoimento. Ela falou com eloquência sobre os problemas de apego de Lily, seu medo de abandono e seu progresso gradual na confiança com cuidadores consistentes. Na minha opinião profissional, concluiu o Dr. Mendes, a pior coisa para Lily neste momento seria outra ruptura em seu vínculo primário. Ela está começando a confiar que Jessica não a abandonará. Retirá-la desse relacionamento agora provavelmente causaria uma regressão significativa em seu desenvolvimento emocional. Após a renúncia do Dr. Mendes, o juiz Wilson solicitou um breve recesso para análise das provas antes da audiência dos argumentos finais. Ao sairmos do tribunal, avistei Raquel em uma conversa intensa com seu advogado. Ela parecia frustrada, e sua fachada cuidadosamente construída ruiu à medida que a realidade de sua situação se tornava clara. Meus pais estavam por perto, meu pai com uma expressão sombria, minha mãe chorando abertamente. Eles ainda não tinham percebido minha presença, me tratando como se eu fosse invisível. A dor da rejeição deles era real, mas mais branda do que eu esperava. Ao lutar por Lily, eu havia encontrado uma força que desconhecia possuir, uma certeza que transcendia minha necessidade de aprovação deles, que durava a vida inteira. Como você está? Perguntou Marcos baixinho, juntando-se a mim no corredor. Melhor do que eu esperava, admiti. Não importa o que aconteça, sei que fiz tudo o que pude por Lily. Marcos assentiu. Se serve de alguma coisa, acho que o juiz Wilson percebe a atuação de Raquel. As inconsistências no depoimento dela foram bem gritantes. Espero que sim, eu disse. Mas os juízes precisam considerar muitos fatores em casos de custódia. Nunca é tão simples quanto parece. Quando retornamos ao tribunal para as alegações finais, Stuart Reynolds pintou um retrato apaixonado de uma mãe que cometeu erros, mas merecia uma segunda chance, do vínculo sagrado entre mãe e filho que não deveria ser rompido. Ele me caracterizou como alguém que interferia em um relacionamento que eu não conseguia entender, movido por ciúme e ressentimento, em vez de preocupação genuína por Lily.
O encerramento do caso por David foi mais comedido, concentrando-se em fatos em vez de emoções. Ele lembrou ao tribunal o padrão de abandono de Raquel, sua incapacidade de manter contato com Lily e sua cobrança contínua de pensão alimentícia para uma criança da qual não estava cuidando. Ele enfatizou meu lar estável, minha compreensão profissional da dinâmica familiar e, principalmente, o forte vínculo que Lily e eu havíamos construído. Meritíssimo, concluiu David, este caso se resume, em última análise, a uma questão: quem sempre colocou as necessidades de Lily em primeiro lugar? As provas demonstram claramente que Jessica Morgan foi a única constante na vida desta criança, a única pessoa que sempre considerou o bem-estar de Lily acima de tudo. Pedimos ao tribunal que reconheça essa realidade e conceda guarda integral à Sra. Morgan. A juíza Wilson agradeceu aos dois advogados e anunciou que dedicaria algum tempo à sua decisão. Este é um caso complexo com implicações significativas para todos os envolvidos, especialmente para a criança, disse ela. Quero dar-lhe a consideração cuidadosa que merece. O tribunal se reunirá amanhã de manhã, às 9 horas, para minha decisão. As horas de espera que se seguiram foram das mais longas da minha vida. Voltei para o meu apartamento vazio, tentando me distrair com o trabalho, com a televisão, com qualquer coisa que pudesse me distrair da decisão iminente que moldaria não apenas o meu futuro, mas também o de Lily. Eu havia feito tudo o que podia. Havia falado a minha verdade, apresentado as provas e lutado pelo que acreditava ser certo. Agora estava nas mãos do juiz Wilson. Por volta da meia-noite, meu telefone tocou. Atendi sem verificar o identificador de chamadas, presumindo que pudesse ser David com alguma pergunta ou informação de última hora. Olá, Jéssica. Era a voz do meu pai, soando mais velha e cansada do que eu jamais ouvirá. Precisamos conversar. Sentei-me mais ereta, imediatamente alerta. Pai, está tudo bem? Não, ele disse simplesmente. Nada está bem. Nossa família está sendo dilacerada em um tribunal público. Sua mãe não para de chorar desde que chegamos em casa. A culpa me invadiu, mas eu a deixei de lado. Sinto muito pela dor da mamãe. Sinto mesmo. Mas não se trata de machucar ninguém. Trata-se de proteger a Lily. É mesmo? Ele desafiou. Ou é sobre finalmente se vingar da Raquel por todas as vezes que você sentiu que a favorecemos em detrimento de você? A acusação me magoou, mas eu já esperava. Pai, eu entendo por que você pensa isso, mas quero que você reflita sobre algo. Se eu fosse motivada por ciúme ou vingança, eu estaria lutando para assumir a responsabilidade de criar uma criança traumatizada de 7 anos? Eu estaria reorganizando toda a minha vida, minha carreira, meus planos para o futuro? Isso não é vingança. Isso é amor. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Finalmente, meu pai suspirou. Raquel diz que mudou, que merece outra chance. Talvez ela tenha mudado, admiti. Espero que sim, pelo bem dela. Mas Lily não pode se dar ao luxo de ser mais um teste para o crescimento de Raquel. Ela já foi abandonada 2 vezes. Ela precisa de certeza, estabilidade, permanência. E você acha que pode fornecer isso? Eu sei que posso, disse eu com uma convicção serena. Eu a amo, pai. Eu a amo desde o momento em que Raquel a colocou em meus braços, 5 anos atrás. Nunca deixei de amá-la, mesmo quando não pude estar com ela. Outra longa pausa. Sua mãe e eu deveríamos ter visto o que estava acontecendo. Com Raquel, com Lily, deveríamos ter estado lá para vocês duas. Foi o mais perto que meu pai chegou de um pedido de desculpas. Sim, concordei suavemente. Você deveria ter feito isso. Não sei o que o juiz decidirá amanhã, disse ele. Mas, aconteça o que acontecer, quero que saiba que estou orgulhoso de você, Jéssica, por defender o que acredita ser certo, mesmo quando não foi fácil. Mesmo quando isso significou enfrentar sua família. Meus olhos se encheram de lágrimas. Obrigada, pai. Isso significa mais do que você imagina. Durma um pouco, aconselhou ele. Amanhã será um longo dia para todos nós. Desliguei, com o coração mais leve do que em anos. As palavras do meu pai não foram uma reconciliação completa, e certamente não apagaram décadas de mágoa, mas foram um começo, um pequeno reconhecimento de que talvez, finalmente, ele me visse.
O sono finalmente chegou, embora fosse agitado e repleto de sonhos ansiosos. Cheguei ao tribunal na manhã seguinte sentindo-me simultaneamente exausto e tenso, com os nervos à flor da pele. Marcos esperava do lado de fora, uma xícara de café em cada mão. Ele me entregou uma com um sorrisinho. Achei que você ia precisar disso. Você é uma salva-vidas, eu disse, agradecida, tomando um longo gole. Você viu a Raquel ou meus pais? Ele balançou a cabeça. Ainda não. Mas eu vi Eleanor e o guardião Adelitem chegando há alguns minutos. Entramos na sala do tribunal, onde David já revisava suas anotações. A sala foi se enchendo gradualmente à medida que as 9 horas se aproximavam. Raquel chegou com Stuart Reynolds, parecendo serena, mas tensa. Meus pais entraram sorrateiramente pouco antes do oficial de justiça dar início à audiência, sentando-se no meio da galeria, em vez de diretamente atrás de Raquel, como no dia anterior. Interpretei isso como um pequeno, mas significativo sinal. A juíza Wilson entrou, sem demonstrar qualquer sinal de expressão. Concluídas as formalidades, pigarreou e se dirigiu ao tribunal. Em casos de guarda, começou, a principal preocupação do tribunal é sempre o melhor interesse da criança. Esse padrão abrange muitos fatores: estabilidade, continuidade, as necessidades emocionais da criança, a capacidade de cada possível guardião de prestar cuidados e orientação, e o histórico dos relacionamentos envolvidos. Ela fez uma pausa, olhando para suas anotações. Após analisar cuidadosamente as provas e os depoimentos apresentados neste caso, encontro um padrão claro de comportamento em Raquel Morgan que é inconsistente com o ambiente estável e acolhedor que Lily Morgan requer. Apesar das múltiplas oportunidades de manter um relacionamento com a filha, a senhorita Morgan optou repetidamente por abdicar de suas responsabilidades como mãe. Raquel emitiu um pequeno som de angústia, mas o juiz Wilson continuou sem reconhecê-lo. Por outro lado, Jessica Morgan demonstrou compromisso consistente com o bem-estar de Lily, mesmo com um custo pessoal significativo. O depoimento de Eleanor Reed, Dr. Mendes e outros estabeleceu que Lily construiu um vínculo sólido com a Sra. Morgan e está prosperando sob seus cuidados e atenção. Meu coração disparou ao perceber para onde a decisão do juiz Wilson estava indo. Portanto, é decisão deste tribunal que a guarda legal e física de Lily Morgan seja concedida a Jessica Morgan, com efeito imediato. O alívio que me inundou foi tão intenso que quase doeu. Ao meu lado, David apertou meu braço em um silencioso parabéns. Além disso, continuou o juiz Wilson, dadas as evidências de irregularidades financeiras relacionadas ao pagamento de pensão alimentícia, o tribunal determina que Raquel Morgan reembolse todos os fundos de pensão alimentícia recebidos de James Crawford durante os períodos em que Lily não esteve sob seus cuidados. Esses fundos serão depositados em um fundo para as futuras necessidades educacionais de Lily. Raquel se levantou abruptamente. Isso não é justo. Ela é minha filha. Senhorita Morgan, disse o juiz Wilson bruscamente, controle-se ou será considerada em desacato. Stuart Reynolds puxou Raquel de volta para seu assento, sussurrando urgentemente em seu ouvido. O tribunal estabelecerá um cronograma de visitas para Raquel Morgan, continuou o juiz Wilson após o restabelecimento da ordem. Inicialmente, essas visitas serão supervisionadas por um monitor nomeado pelo tribunal. Se a Sra. Morgan demonstrar envolvimento consistente e comportamento adequado durante essas visitas ao longo de um período de 6 meses, revisaremos a possibilidade de visitas sem supervisão. Ela olhou diretamente para Raquel. Sra. Morgan, quero deixar claro, esta decisão não visa romper permanentemente o seu relacionamento com sua filha. Caso a senhora demonstre uma mudança significativa não apenas em palavras, mas em ações, este tribunal considerará favorável a ampliação dos direitos de visita no futuro. A porta não está fechada, a menos que a senhora decida fechá-la. Com isso, o juiz Wilson concluiu a audiência e a sala do tribunal começou a esvaziar. Fiquei imóvel por um momento, tentando absorver a realidade do que acabará de acontecer. Eu era agora oficialmente o tutor legal de Lily. A responsabilidade era enorme, mas minha alegria também. Raquel passou por mim sem dizer uma palavra, com Stuart Reynolds correndo atrás dela. Meus pais hesitaram perto da porta, mas se aproximaram lentamente. Parabéns, disse meu pai, sem jeito. Esperamos que tudo corra bem para Lily e para você. Obrigada, respondi. Espero que você queira fazer parte da vida da Lily. Ela precisa de avós que a amem.
Os olhos da minha mãe se encheram de lágrimas. Claro que sim. Ela é nossa neta. Não foi uma reconciliação completa, mas foi um começo. Haveria tempo depois para abordar as questões mais profundas da nossa família, os padrões que nos levaram a esse ponto. Por enquanto, bastava saber que eles não estavam completamente perdidos para mim. Marcos se aproximou quando meus pais saíram. Bem, juiz Morgan, disse-lhe com um pequeno sorriso, parece que o senhor venceu. Não se trata de vencer, corrigiu gentilmente. Trata-se de fazer o que é certo pela Lily. Ele assentiu. Eu sei. E, por incrível que pareça, acho que você será uma mãe incrível para ela. Obrigada, eu disse, a emoção me enchendo de novo. Por tudo. Eu não teria conseguido sem a sua ajuda. Sim, você poderia, ele discordou. Você é a pessoa mais forte que eu conheço, Jéssica. Eu só ajudei a acelerar um pouco as coisas. Ao sairmos juntos do tribunal, senti uma leveza que não sentia há anos. O caminho à frente não seria fácil. O trauma de Lily não desapareceria da noite para o dia, e as feridas familiares expostas durante esse processo levariam tempo para cicatrizar, se é que um dia cicatrizariam. Mas, pela primeira vez, eu trilhava meu próprio caminho, guiada pelo amor em vez do medo, pela convicção em vez da obrigação. Os 6 meses seguintes à decisão do tribunal foram um turbilhão de mudanças e adaptações. Lily se mudou para minha casa no fim de semana seguinte à audiência, trazendo seus poucos pertences em uma pequena mala e um saco de lixo, uma lembrança dolorosa de como sua jovem vida havia sido instável. Este é realmente o meu quarto? Ela perguntou quando lhe mostrei o quarto que havia preparado, com os olhos arregalados ao ver as paredes azul claras, a estante cheia de livros infantis, a cama confortável com sua colcha colorida. É mesmo, assegurei-lhe. Todo seu. Podemos mudar qualquer coisa que você não goste. Ela andava devagar, tocando as coisas com os dedos cuidadosos, como se temesse que desaparecessem. Eu nunca tive um quarto só meu antes, não um de verdade. O comentário partiu meu coração, mas mantive a voz leve. Bem, agora você tem um, e é seu pelo tempo que quiser. Claro que havia desafios. Lily tinha pesadelos várias vezes por semana, acordando aterrorizada, convencida de que eu a havia abandonado. Ela testava limites constantemente, como se esperasse que eu desistisse dela como outros já haviam feito. Ela tinha explosões de raiva que pareciam desproporcionais aos seus gatilhos, até que aprendi a reconhecer os medos mais profundos por trás delas. Li todos os livros que encontrei sobre parentalidade informada em casos de trauma. Consultava o Dr. Mendes semanalmente. Participei de um grupo de apoio para pais adotivos e de acolhimento. Aprendi, lenta e às vezes dolorosamente, como ser a mãe de que Lily precisava. Minha carreira também exigiu ajustes. Reduzi temporariamente minha carga de trabalho, reorganizei minha agenda para acomodar a busca na escola e as consultas de terapia, e aprendi a estabelecer limites firmes entre o tempo de trabalho e o tempo para a família. Alguns dos meus colegas eram compreensivos, outros, não. Eu não me importava. Lily vinha em primeiro lugar agora, e eu me certificava de que todos soubessem disso. Raquel cumpriu suas ameaças de contestar a decisão sobre a guarda, entrando com recurso após recurso, cada um mais desesperado que o anterior. Ela compareceu a apenas 2 das consultas supervisionadas agendadas com Lily, ambas se comportando de forma tão inapropriada que o monitor do tribunal teve que encerrar as sessões mais cedo. Depois disso, ela pareceu perder o interesse, faltando a consultas subsequentes sem dar explicações. Meus pais, fiéis à palavra, esforçaram-se para fazer parte da vida de Lily. Visitavam-na regularmente, trazendo presentes cuidadosamente escolhidos e demonstrando interesse genuíno em conhecer a neta. Ainda havia um constrangimento entre nós, mágoas e padrões ainda não resolvidos, mas estávamos tentando, pelo bem de Lily e talvez pelo nosso também. Marcos permaneceu um amigo fiel durante todo esse período de transição. Ele me ajudou com questões práticas, montando os móveis para o quarto da Lily, recomendando um bom pediatra e até mesmo buscando a Lily na escola um dia, quando fiquei presa no tribunal por mais tempo do que o esperado. Mais importante ainda, ele me deu apoio emocional quando o peso das minhas novas responsabilidades parecia insuportável. Você está indo muito bem, ele me garantiu durante uma semana particularmente difícil, quando Lily foi mandada para casa por bater em outra criança. Lily está se adaptando. Você está se adaptando.
Vai levar tempo. Só quero acertar, confessei. Tenho tanto medo de reprovar. O fato de você se preocupar com isso é exatamente o motivo pelo qual você não vai decepcioná-la, disse Marcos. Você se importa. Você está tentando. É isso que importa. 4 meses depois de Lily vir morar comigo, Raquel anunciou que estava se mudando para a Califórnia em busca de novas oportunidades. Ela não tomou nenhuma providência para manter contato com Lily, nem mesmo uma despedida. Embora parte de mim estivesse aliviada, o envolvimento esporádico de Raquel tinha sido mais perturbador do que útil. Também lamentei por Lily, que, apesar de tudo, ainda perguntava sobre sua mãe ocasionalmente. Para onde a mamãe foi? Ela perguntou certa noite, enquanto eu a colocava na cama. Por que ela não quer me ver? Sentei-me na beira da cama dela, escolhendo as palavras com cuidado. Sua mãe tem muitos problemas que dificultam que ela seja uma boa mãe. Não é por causa de nada que você fez. Não é sua culpa. Ela alguma vez me amou? A voz de Lily era baixa, vulnerável de um jeito que fez meu peito doer. Acredito que sim, eu disse honestamente. Acredito que ela ainda acredita, à sua maneira. Mas às vezes o amor não basta. Às vezes, as pessoas não conseguem demonstrar amor da maneira que precisamos. Lily refletiu por um momento. Você também vai embora? Não, eu disse com firmeza. Não vou a lugar nenhum. Você vai ficar comigo, moleque. Ela sorriu levemente ao ouvir isso. Promete? Eu prometo. Sou sua mãe agora, e mães cumprem suas promessas. Foi a primeira vez que qualquer uma de nós usou essa palavra, mãe, para descrever meu relacionamento com a Lily. Aconteceu naturalmente, sem planejamento ou discussão, e parecia certo. Posso te chamar de mãe? Perguntou Lily, hesitante. Em vez de tia Jessie? Lágrimas brotaram em meus olhos. Eu adoraria, mas só se você quiser. Não há pressa para decidir. Ela assentiu, pensativa. Acho que sim. Talvez não o tempo todo. Às vezes, ainda, tia Jessie. Tudo bem? Tudo bem, assegurei. Você pode me chamar do que achar melhor. 2 semanas depois, recebi uma visita inesperada do meu pai. Ele chegou numa manhã de sábado, enquanto Lily estava brincando com uma amiga da escola. Pai, perguntei surpresa ao abrir a porta, está tudo bem? Cadê a mamãe? Sua mãe está bem, ele me garantiu. Ela está no clube do livro dela. Eu queria falar com você a sós, se não tiver problema. Convidei-o a entrar, curioso e um pouco apreensivo. Tínhamos sido educados, até amigáveis, durante suas visitas a Lily, mas não tínhamos tido nenhuma conversa substancial sobre os eventos do ano anterior. Café? Ofereci. Por favor. Enquanto eu preparava o café, meu pai andava pela minha sala de estar, olhando as fotografias agora expostas nas paredes, Lily no parque, Lily e eu fazendo caretas para a câmera, Lily orgulhosamente segurando um projeto de arte da escola. Ela está florescendo com você, observou ele enquanto eu lhe entregava uma caneca. Qualquer um pode ver isso. Ela é uma criança incrível, eu disse. Resiliente, inteligente, engraçada. Tenho sorte de tê-la. Meu pai tomou um gole de café e pousou a caneca com cuidado. Jéssica, eu te devo um pedido de desculpas. Vários, na verdade. Pesquei, surpresa. Pai, você não precisa. Sim, eu acho, ele interrompeu. Tenho pensado muito desde a audiência de custódia, sobre a nossa família, sobre a maneira como sua mãe e eu criamos você e Raquel, sobre os padrões que estabelecemos e reforçamos ao longo dos anos. Ele respirou fundo. Falhamos com vocês dois de maneiras diferentes. Permitimos os piores comportamentos da Raquel em vez de estabelecer limites que poderiam tê-la ajudado a crescer. E nós te desvalorizamos, esperávamos que você fosse a forte, a responsável, sem reconhecer a pressão que isso colocava sobre você. Engoli em seco, sentindo o nó se formar na garganta. Agradeço por você ter dito isso, pai. Significa muito para mim. Não estou dizendo isso só para limpar a consciência, continuou ele. Estou dizendo isso porque quero que as coisas sejam diferentes daqui para frente. Para todos nós, mas especialmente para Lily.
Ela merece algo melhor do que os padrões disfuncionais que nossa família perpetuou. Ela tem, concordei. E estou fazendo o meu melhor para quebrar esses padrões com ela. Eu consigo ver isso, disse meu pai. Você é uma mãe maravilhosa, Jéssica. Acho que foi melhor do que sua mãe e eu fomos como pais. Tenho tido bons exemplos do que não fazer, eu disse, tentando amenizar o momento com humor. Meu pai estremeceu, mas assentiu. Justo. Mas espero que não seja tarde demais para aprendermos, para melhorarmos, para sermos os pais e avós que você e Lily merecem. Ainda não é tarde demais, assegurei-lhe, estendendo a mão para apertar a dele. Ainda estamos todos aqui, ainda tentando. Isso conta para alguma coisa. Antes de sair, meu pai me entregou um envelope. Encontrei isso enquanto remexia em uns papéis antigos, explicou. Achei que você talvez quisesse ficar com ele. Dentro, havia uma fotografia que eu nunca tinha visto antes, Raquel e eu, crianças, talvez com 5 e 3 anos, sentadas no degrau da varanda, abraçadas, ambas rindo de algo além do alcance da câmera. Parecíamos felizes, genuinamente felizes na companhia uma da outra, sem a competição e o ressentimento que mais tarde definiriam nosso relacionamento. Obrigada, eu disse suavemente. Eu tinha esquecido que já fomos assim. Você era, confirmou meu pai, antes que as coisas se complicassem. Achei que seria bom para Lily rever esse lado da mãe dela algum dia, saber que um dia houve algo de bom ali. Assenti, incapaz de falar por causa da emoção que me bloqueava a garganta. Meu pai me abraçou sem jeito antes de sair, o contato físico entre nós era raro o suficiente para ser significativo. Naquela noite, depois que Lily foi para a cama, sentei-me olhando para a velha fotografia, pensando nas famílias e nos laços complexos, às vezes dolorosos, que nos unem. Raquel e eu éramos apenas duas irmãs que se amavam. Em algum momento, esse amor simples foi distorcido pelo favoritismo, pela comparação e por necessidades não atendidas. Nossos pais tiveram seu papel nessa distorção, mas nós também, com as escolhas que fizemos e as histórias que contamos a nós mesmos. Eu não podia mudar o passado. Eu não podia curar as feridas de Raquel ou desfazer o dano que suas escolhas causaram a Lily. Mas eu podia escolher um caminho diferente. Eu poderia ser a mãe que Lily precisava, a juíza que entendia as complexidades da dinâmica familiar de uma forma profundamente pessoal, a mulher que finalmente aprendeu a defender sua própria verdade sem pedir desculpas. 6 meses depois de Lily vir morar comigo, recebi a notificação de que Raquel havia desistido de seu recurso final. Ela também havia, de acordo com o documento judicial, renunciado completamente aos seus direitos parentais, abrindo caminho para que eu adotasse Lily legalmente, caso eu optasse por essa opção. Compartilhei a notícia com Lily cuidadosamente, sem saber como ela reagiria. Estávamos sentados à mesa da cozinha, montando um quebra-cabeça juntos, quando toquei no assunto. Tenho novidades sobre sua mãe, sobre Raquel, eu disse, usando os dois termos, como já era nosso costume. Ela decidiu que quer que você fique comigo permanentemente. Isso significa que não há mais audiências judiciais, não há mais incertezas. Lily continuou a encaixar as peças do quebra-cabeça, com uma expressão pensativa. Isso significa que ela nunca mais vai voltar? Acho que sim, eu disse gentilmente, pelo menos não por muito tempo. Lily assentiu, absorvendo a informação. É porque ela não me ama? Não, querida. É porque ela não consegue ser o tipo de mãe que você precisa agora. E eu acho que, à sua maneira, ela sabe disso. Você vai ser minha mãe para sempre? Perguntou Lily, olhando para mim com aqueles olhos sérios que pareciam velhos demais para seu rosto jovem. Eu gostaria, eu disse. Se é isso que você também quer. Lily pensou por um momento, depois assentiu decididamente. Eu quero isso. Quero ficar com você para sempre. Então é isso que faremos, prometi, abraçando-a, seremos uma família, você e eu, para sempre. Mais tarde naquela semana, voltei ao tribunal, desta vez, ao meu próprio tribunal, onde havia retomado minha carga horária completa, agora que Lily estava na faculdade e nossa rotina estava estabelecida. Observei as famílias diante de mim, pais brigando pela custódia, filhos presos no meio, advogados defendendo os casos de seus clientes com variados graus de paixão e habilidade. Agora eu os via todos de forma diferente, não apenas como casos a serem decididos,
mas como seres humanos navegando por terrenos emocionais complexos, carregando feridas visíveis e invisíveis, tentando, de maneiras imperfeitas, construir ou preservar conexões que importavam para eles. Minha experiência com Lily não me tornou menos objetiva como juíza. Pelo contrário, me tornou mais criteriosa, mais capaz de enxergar além das apresentações superficiais, para chegar à dinâmica subjacente. Agora eu entendia, de forma profunda, que família era mais do que biologia. Era sobre estar presente dia após dia, sobre colocar as necessidades do outro acima das suas, sobre amor expresso por meio de ações, não apenas palavras. No final do dia, voltei para casa e encontrei Lily me esperando na escada da frente, com um desenho na mão. Fiz isso para você, disse ela, orgulhosa, estendendo-o. Era uma imagem de duas figuras, uma alta e outra baixa, juntas sob um sol radiante. A figura mais alta vestia o que parecia ser uma túnica preta e segurava um martelo. Abaixo, na letra cuidadosa de Lily, estavam as palavras: minha mãe, a verdadeira juíza. Ajoelhei-me e a abracei, extasiada com a perfeição simples do momento. Eu adorei, disse a ela. E eu te amo. Eu também te amo, mãe, disse Lily. A palavra ainda era nova o suficiente para me arrepiar toda vez que ela a usava. Entramos juntos, de mãos dadas, em direção ao futuro que estávamos construindo um dia de cada vez, um futuro baseado não em obrigação ou sangue, mas na escolha, no amor, na família que criamos para nós mesmos a partir dos pedaços quebrados do passado. Não era a família que eu havia imaginado para mim tantos anos atrás. Era a melhor. Era real, e era nossa. Se esta história tocou em você algo sobre família, justiça ou sobre encontrar a coragem de defender a sua verdade, compartilhe-a com alguém que precise ouvi-la. Todos nós enfrentamos momentos em que precisamos escolher entre manter a paz e fazer o que é certo, especialmente com a família. Gostaria muito de saber sua opinião nos comentários sobre alguma ocasião em que você teve que fazer uma escolha difícil pelos motivos certos. Aconteceu como você esperava? O que você aprendeu? Suas experiências são importantes e podem ajudar alguém que esteja passando por uma encruzilhada semelhante. Antes de ir, clique em curtir se minha história repercutiu em você e inscreva-se para ouvir mais histórias reais sobre dinâmica familiar, crescimento pessoal e como encontrar força em lugares inesperados. Obrigada por permanecer comigo nesta jornada, desde aquele momento chocante à mesa de jantar até a nova vida que Lily e eu construímos juntas. Às vezes, os julgamentos mais difíceis que fazemos são aqueles que finalmente nos libertam.